aí, gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio. Nesse vídeo aqui te contar que o presidente Alberto Guerra deu uma entrevista. Por quase meia hora, ele e o Filipão conversaram na ESPN, direto do Rio, onde estavam para a reunião da CBF. E o assunto, obviamente, foi também ou principalmente sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, a primeira questão é o presidente explicando que sabe que não vai ter mais volta, mas que precisava ir na CBF até para propor algumas coisas para melhorar a arbitragem a partir de agora, daqui para frente. Dos lances reclamados pelo Grêmio, foram 8, os dirigentes entenderam algumas explicações, entenderam que de fato, bom, nem tudo que o Grêmio reclamou tem razão, algumas têm sentido pela regra e pelo que eles falam e interpretam, mas que teve muitos lances que eram interpretações, ou seja, eles chegam e dizem, esse lance, aí o cara diz, é a interpretação do árbitro, vai ter árbitro que vai marcar, vai ter árbitro que não vai marcar e não há necessariamente um certo ou errado. Mas também teve lances que os chefes da arbitragem admitiram que o Grêmio foi prejudicado. A gente sabe no bastidor, o presidente Guerra não falou isso, que pelo menos 2 foram admitidos pela comissão de arbitragem da CBF, que é o Rodrigo Sintra, ex-árbitro hoje quem comanda lá. O pênalti no Aravena, a CBF admitiu que de fato foi pênalti, que o Grêmio ali foi prejudicado. E o gol anulado contra o CSA também, tanto que o Matheus Candançan está afastado por conta disso, por tempo indeterminado, vai fazer uma reciclagem e tudo mais. A CBF entende que ali aquele pênalti foi mal anulado e que inclusive a predisposição do Candançan de nem querer ser arredio ao VAR complica a vida dele. Mas esse é o resumo da situação. O Grêmio também se dispôs e ouviu dos chefes da arbitragem que os clubes precisam ajudar os árbitros a criar uma escola nacional de arbitragem para que todo mundo tenha a mesma formação, que todos os árbitros tenham os mesmos professores e que os critérios sejam padronizados. Hoje um cara é formado no Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina, Paraná, São Paulo e tal, e aí cada um vai ter um professor e vai ter um critério desta situação. E também a luta que os clubes podem financiar, e esse é o termo, financiar, por mais tecnologia. Equipamentos melhores. As câmeras do VAR, às vezes, tu vê uns carinha pixelados, né? Equipamentos mais precisos, o chip na bola, o impedimento semiautomático, essas coisas precisam de investimento e que os clubes podem se unir, cobrar da CBF ou até botar do bolso e tudo mais. Aliás, falando sobre a CBF, tem uma segunda situação que é sobre o novo presidente da CBF. Existe uma disputa entre... Disputa não é o termo. Uma divisão de pensamentos, uma diferença de pensamentos entre Grêmio e Inter. O Inter assinou um protesto que não vai votar no Schaud, Samir Schaud, da Federação de Roraima. Roraima. O Samir Schaud vai ser o novo presidente. O Inter disse, junto com outros clubes, tá? Disse assim, eu não voto nele. Eu não vou votar nele, porque eles queriam o presidente da Federação Paulista, a chapa vai ser única, então fazendo voto de protesto contra o sistema, porque o Samir Schaud será candidato único e vai ser eleito. O presidente Guerra agradeceu ter a chance de falar publicamente sobre isso, disse que conversou com as duas chapas, a chapa do Samir e a suposta chapa do presidente da Federação Paulista, que nem pôde se classificar, porque ele não tinha nem apoio suficiente, assinatura suficiente para colocar a sua chapa contra o Samir. E ele disse que o Samir representou mais os interesses do Grêmio. Coisas como a criação da Liga dos Clubes, o campeonato vai sair da CBF, são os próprios clubes, tal qual La Liga, Premier League, Bundesliga. Os clubes vão gerir o seu campeonato, isso sai da CBF, fica melhor. A arbitragem, investimentos na arbitragem, fazer essas questões aí de melhorias que a gente falou. Fair play financeiro, para não ter uma SAF gastando muito e os outros não tanto gastando, né, ou não tendo condições de gastar. E até calendário. E isso tudo fez o Grêmio dizer, cara, o Samir Schaud, além de ser o candidato único, não adianta eu apoiar o outro lado, porque ele não tem apoio e nem vai se candidatar, ele tem tudo que o Grêmio imagina, ele tá prometendo tudo que o Grêmio imagina que é a solução pro futebol brasileiro. Então, cara, não adiantaria comprar esta briga, vamos dizer, contra o sistema, na visão do presidente, traduzindo aqui as suas palavras. Sobre essa questão do calendário, tem uma frase interessante, porque o Grêmio não tá jogando bem, todo mundo sabe. E o presidente Guerra disse que não tem como exigir um futebol muito melhor, sendo que o Mano tem tão pouco tempo para treinar. Não tem como exigir um futebol muito melhor do Grêmio, sendo que tem tão pouco tempo para treinar. Em 30 dias teve 3 ou 4 momentos ali de ter 2 treinamentos, recupera os jogadores e treina no outro dia para fazer alguma coisa. Não dá. E a conversa entre os clubes é que o calendário no ano que vem vai ser ainda pior, porque o ano que vem tem
Copa do Mundo. E ele disse, o calendário vai ser ainda pior, e no outro ano tem futebol feminino, tem Copa do Mundo feminina, inclusive com um jogo em Porto Alegre em 2027. E a conversa entre os clubes que vai ficar pior, e que eles já estão se falando para tentar reduzir ainda mais os campeonatos estaduais, para tentar reduzir ainda mais os campeonatos gauchão e tal, faz menor, porque senão, velho, não vai sobrar data, para ter nem que seja um respiro aqui, tipo, nessa semana joga as quarta e domingo. Na Europa, eu sempre falo isso, na Europa se joga quarta e domingo também, mas não 3 meses seguidos quarta e domingo. Tu joga quarta, domingo, quarta, para numa semana. Quarta, domingo, para na outra semana. Para tu ter respiros para descansar os teus jogadores. Porque senão fica o que está acontecendo aí. A qualidade do futebol brasileiro já não era lá grande coisa. Está reduzindo drasticamente o nível dos jogos, porque vira essa poteca física que tá. Mas enfim, foi isso que falou o presidente. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.